Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com revelações e assuntos muito importantes a 86 dias das nossas eleições presidenciais. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que estão antenadas com a realidade política, a realidade econômica aqui do Brasil e que, em sua maioria, tem uma rejeição muito grande à figura do atual presidente da República. Mas não esperemos que daqui até o dia 2 de outubro nós iremos ter um mar de rosas quando o assunto for eleição aqui no Brasil. Não, isso porque, para além da figura do presidente da República, que a gente critica, a gente combate todos os dias aqui, existem forças muito poderosas que atuam por trás da figura presidencial e que manipulam essa figura como se fosse um grande marionete, como se fosse um grande fantoche. É muito importante a gente salientar essas estruturas que estão por trás do presidente da República para a gente poder enxergar exatamente contra o que nós estamos lutando. Algumas situações estão acontecendo fora do Brasil que ajudam a gente a entender a realidade brasileira e hoje eu vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, te convido a se inscrever, você que é muito bem-vindo e aquele protocolo muito importante, né? Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, o joinha é muito importante e os comentários de vocês, que são sempre lidos, são sempre considerados. E se puder, sempre estou aqui com vocês entre 5 e 5 e meia da tarde, todos os dias batendo um papo no nosso chat, você está convidado também, tá bom? Vamos aos assuntos aqui, gente. Em primeiro lugar, está circulando no mundo inteiro, né? Esse fato político que está sendo abordado de diversas formas. Os escândalos de Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, pediu renúncia em função de coisas que aconteceram na política britânica. Mas que coisas tão sérias foram essas que culminaram na sua saída? Relembre as polêmicas que colocaram o premier britânico no centro de crises. Gente, se nós pudéssemos transplantar ou transportar, né, o povo britânico para o Brasil, para fazer julgamento do governante brasileiro, do governante maior, esse certamente sofreria ali uma condenação à pena de morte, prisão perpétua, fuzilamento, enforcamento, alguma coisa do gênero. Porque, diante daquilo que aconteceu lá, aqui parece ser um grande desastre, lá parece ser uma coisa, uma comédia, uma coisa sem o menor sentido, né? Imaginemos o Bolsonaro telefonando para o Boris Johnson para conversar sobre essa situação, para a gente ver onde é que o Brasil está hoje no plano civilizatório, né? Vamos analisar aqui os fatos antes da gente partir para os outros temas aqui. A matéria diz aqui na linha fina, além da promoção dada a aliado acusado de abuso sexual, então o que o Boris Johnson fez? Ele pegou um líder partidário, um parlamentar, e colocou para ser o vice lá no parlamento britânico, e essa figura foi acusada de ter se envolvido num episódio de natureza sexual, porque teria apalpado um rapaz dentro da boate, coisas do gênero, né? Isso foi um escândalo. Como é que o Boris Johnson, escândalo para eles, né? Boris Johnson nomeia uma pessoa moralmente com esse tipo de deslize para ser o vice. Imagine o Bolsonaro conversando com ele, Bolsonaro diria, meu amigo, você caiu em função disso, aqui eu coloquei, foi uma matilha de tarados dentro da Caixa Econômica Federal, uma série de assediadores, e agora eu finjo que eu não conheço essas figuras, que eu não tenho relação com eles, as fotos que eu tenho com o principal deles dentro de barco, andando de moto, dentro de igreja, dentro de templo, eu estou querendo apagar, eu estou fingindo que não conheço essa figura, a imprensa também já não está nem falando mais disso, e virei a página, eu estou tocando, eu estou falando muita besteira todo dia e estou distraindo a sociedade. Você caiu em função disso? Esse seria um papo, né? Hipotético, estaria absolutamente dentro da verdade. Bom, uma outra situação, festas proibidas na residência oficial durante a pandemia. O Boris Johnson diria, você promoveu lá coquetel, lá no meio da pandemia, tomou lá um whiskyzinho, uma coisa. Aqui eu fiz aglomeração em todo canto. Enquanto os profissionais de saúde estavam lutando ali, os médicos, enfermeiros, todos os assistentes sociais, fazendo campanha para as pessoas ficarem em casa, para não se contaminarem, eu estava aglomerando e dava exemplo para as pessoas se aglomerarem em todos os cantos. Enquanto os prefeitos e os governadores estavam tentando segurar a pandemia, eu estava confrontando com as forças municipais, as forças estaduais, enfim, não fosse o Supremo Tribunal Federal, tinha provocado, era muito mais morte aqui no Brasil, e mesmo com uma CPI que disse que eu sou um criminoso, que disse que eu provoquei essas mortes, em sua grande maioria, não aconteceu nada porque o Procurador-Geral da República é meu chapa. Eu nomeei o Procurador-Geral da República para não fazer absolutamente nada. Esse seria um papo, né?
dentro da realidade. E aí a gente teria uma outra situação. Reforma paga com dinheiro de doador do Partido Conservador. Gente, o imóvel lá do primeiro-ministro não é dele, né? Ele mora lá, mas tem 120 metros quadrados no máximo, eu já vi em alguns documentários. Então teve uma reforma ali paga por um aliado, algum apoiador. O Bolsonaro diria o que para o Boris Johnson? Você caiu em função disso? Boris, em relação à questão de imóveis, só o meu filho 01 comprou agora uma mansão de mais de 6 milhões de reais. O Boris Johnson diria, mas ele tem dinheiro para isso? Que dinheiro o quê? O dinheiro dele é um dinheiro misterioso, mas ele comprou. O Boris Johnson diria, mas isso não é imoral? Olha, eu não sou uma figura muito moral, né, diria Bolsonaro para ele. Afinal de contas, ele mesmo, Bolsonaro, tem alguns imóveis de frente para o mar aqui no Rio de Janeiro. A sua mulher número 202 comprou 14 imóveis, 7 deles com dinheiro vivo. Os outros filhos também operaram com dinheiro vivo, uma família que gosta muito de operar com dinheiro vivo. Enfim, é isso que o Boris Johnson escutaria de Bolsonaro, alguma coisa desse nível. Isso para a gente ter uma ideia, gente, de como nós decaímos nesse processo político civilizatório. Enquanto eles estão lá numa das maiores potências nucleares, potência econômica, no centro aí, das discussões na Europa, nós estamos aqui no Brasil engatinhando, né, nesse assunto, porque nós estamos diante de uma grande corrosão das nossas instituições, corrosão ética, corrosão moral, corrosão na nossa república. Isso tudo tem algumas explicações, eu vou falar sobre elas aqui no nosso papo. Estou falando um pouco rápido, gente, porque são muitos temas aqui, né? Então vamos tocar o barco aqui. Depois mande suas críticas aí, se o ritmo tá bom, se é isso mesmo, você tem que maneirar aqui, tá bom, gente? Olha, ontem aconteceu um episódio também muito importante, que foi a ida do ministro da Defesa lá no Congresso, na Câmara Federal, para falar de assuntos diversos e o que estão fazendo em relação à participação nas eleições. É uma coisa muito absurda, né? E a deputada aqui, ela falou uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui. Vou colocar esse link para você reassistir, está no canal do Metrópolis. Vamos lá. O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Reafirmo o meu apreço pelas Forças Armadas, mas não estou gostando nada do que eu estou assistindo. Deixa o presidente Bolsonaro comprar a briga dele com quem quiser. Suas colocações. A deputada Perpétua, né, ela foi respeitosa, ela pontuando algo que é notório para quem conhece minimamente a Constituição Federal. Os militares não têm nada a ver com eleição. Aí o general aqui, ele fez um malabarismo muito grande, e o que a gente vê nas manchetes hoje é que ele não duvida do processo eleitoral brasileiro. Se não duvida, então ele devia deixar isso bem claro, ao invés de ficar dando voz ali às maluquices do inclassificável presidente da República. Eu vou falar dele aqui rapidinho. A respeito da defesa vão ao encontro do nosso pensamento. Já observo que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Eu não gosto muito dessa fala do general, porque ele enfatiza uma coisa que é protocolar. Não é que o presidente manda. Ele é o comandante em chefe apenas em situações excepcionais, quando há uma guerra, um conflito, uma coisa. Fora disso, ele é o administrador da República. Dentre os órgãos a serem administrados estão as Forças Armadas aqui do Brasil. A coisa assim, mas se dá um peso, é uma coisa assim, de propósito, né? Para dar uma sublinhada ali que nós temos uma figura que está num nível diferenciado da estrutura da República aqui no nosso país, o que é uma distorção da forma como o general enxerga a questão toda. Bom, então era esse outro assunto que eu queria abordar com vocês. Outro que, infelizmente, ainda continua sendo ocultado pelos grandes veículos de comunicação, que é essa possibilidade, que já está rolando, né? Possibilidade não, já é uma realidade, do assalto aos aposentados,
aos pensionistas de uma maneira geral, às pessoas que são hipossuficientes, que recebem algum tipo de programa social, que estão agora disponíveis para os bancos assaltarem essas pessoas. Gente, é o governo dos banqueiros, é o governo que está fazendo tudo para beneficiar quem já tem o grande capital, os grandes grupos contra o povo brasileiro. E tem gente que acredita que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa pelo povo de uma maneira geral. São esses os grupos que estão de fato mandando em Bolsonaro. São esses os grupos que são sócios de Paulo Guedes. Isso precisa ser revelado, precisa ser enfatizado. E eles influenciam através de muitas formas no processo de formação da consciência aqui do nosso país. Então essa é uma questão, essa da emenda lá, emenda constitucional, a kamikaze, isso é um absurdo, gente, que não está cumprindo nem os ritos internos. Eu peguei aqui duas propostas de emenda constitucional, a PEC número 34 de 2021 e a número 1 de 2022. A número 1 de 2022 é essa da kamikaze, né? Que não passou pela Comissão de Constitucionalidade e Justiça. Gente, como é que pode um projeto de emenda constitucional não passar pela discussão dos técnicos, da comissão que vai avaliar se isso é constitucional ou se não é constitucional. Isso para ganhar tempo, para eles poderem lesar o povo brasileiro mais rápido. Isso necessariamente tem que dar uma interpelação de uma ação direta de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Se vocês pegam aqui a PEC 34 do ano passado, ela passou várias vezes aqui pelas comissões de Constitucionalidade e Justiça para debater, para abordar vários temas. Então, ela já nasce viciada, ela já nasce com um problema muito sério no meio dessa história toda. E aí, gente, nós vamos ter a realidade de hoje, além dessa jurídica que deve ser questionada. Eu fico impressionado como é que os formadores de opinião, de uma maneira geral, fazem muitas críticas, a gente vê os telejornais, a gente vê os jornais, mas ninguém se lembra de cobrar o Procurador-Geral da República para atacar essa infâmia, porque essa é uma responsabilidade dele, não é faculdade do senhor Augusto Aras. O povo brasileiro, as pessoas estão analisando, estão vendo a ilegalidade que está sendo cometida contra a Constituição brasileira, contra a moralidade, contra a república, contra a ética, e isso não pode ficar assim. É tarefa do Procurador-Geral da República fazer alguma coisa, mas ele tem que ser cobrado, porque senão ele vai ficar dormindo em berço esplêndido e a gente vai ficar assistindo essa patifaria passar. E o Supremo Tribunal Federal, gente, só pode fazer alguma coisa se houver provocação. Se ninguém entrar com uma ação, ninguém entrar com um pedido, o Supremo, por conta própria, não pode fazer nada diante desse absurdo que nós estamos vendo aqui no Brasil. Há grandes interesses em que essa história continue assim, justamente para que Bolsonaro tenha muito dinheiro através de programas sociais para contaminar o processo político aqui no Brasil. E aí um reparo, uma situação que eu queria trazer aqui no nosso debate de hoje, aqui para vocês, com todos nós, né, é sobre a funcionalidade dos programas sociais. O Bolsonaro foi contra programa social a vida inteira porque ele sempre enxergou, através dos programas sociais, ferramentas político-eleitorais. E, na verdade, os programas sociais não são criação, não foram criações aqui, nunca foram a criação aqui do Brasil. Ela sempre existiu, ela sempre foi um antídoto, esse tipo de assistência social, de programa social, às discrepâncias que o modelo de economia neoliberal criou no mundo, com concentração de dinheiro na mão de poucos e a socialização da miséria para a maior parte das suas nações. Para que não se houvesse muitas rebeliões, muitas fraturas, para que os sindicatos, as associações não capitaneassem essas pessoas, foram criados programas sociais. E os programas sociais em sociedades que são muito desescolarizadas, são desinformadas, funcionam como grandes ferramentas de manipulação política. A partir dos anos 90, eu peguei aqui um dado aqui da ONU, aliás, do Banco Mundial, só para vocês terem, tá, gente, a noção. Temos programas do tipo Bolsa Família no México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Nicarágua, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Nigéria, Burkina Faso, Quênia, Iêmen, Turquia, Paquistão, Índia, Camboja, Filipinas, Indonésia. Só para dar um pano de fundo aqui para vocês verem que isso não é uma situação só no Brasil. É necessário se ter esse tipo de ferramenta para que, numa democracia, pelo menos uma democracia formal, onde você tem o povo que vota, essa parcela que está esfomeada vote com uma influência muito grande com aquilo que está acontecendo no seu estômago. O Bolsonaro está fazendo uso dessa história e, infelizmente, é uma chaga que acontece em países como os nossos, né? Com países como o Brasil.
Só que esse tipo de situação hoje está se prestando muito mais a um aviltamento ainda maior desse modelo neoliberal contra a maior parte do povo brasileiro. Eu fiz questão de trazer essa história aqui, gente, porque é muito importante, né? A gente saber contra o que nós estamos lutando. Esses programas sociais, eles tinham que ter uma destinação de em algum momento, eles acabarem com a oferta de emprego, com uma transformação da sociedade brasileira, com mais justiça social, para que a gente tivesse apenas residualmente esse tipo de situação. Mas, infelizmente, eles são programas que se prestam a esse tipo de situação. A agenda do presidente da República não está fazendo absolutamente nada e hoje o Parlamento Europeu votou uma moção lá contra o Bolsonaro em função das coisas todas que ele tem feito contra o meio ambiente e a responsabilidade dele em função da morte de ambientalistas e ativistas aqui no Brasil. O retrato desse, o Brasil que precisa cada vez mais de assistência, é isso que a gente vê nos jornais. A ONU também fez um levantamento que no Brasil 61 milhões e 300 mil brasileiros estão em insegurança alimentar, 15 milhões e 400 mil estão passando fome. A patifaria, além das bolsas, vai rolando para cima e para baixo, que são esse orçamento secreto. Gente, se os meios de comunicação não informam essas situações para o povo brasileiro, eles não informam por esquecimento, não. Isso faz parte de um processo de alienação. Se as pessoas não sabem o que os governantes estão fazendo contra nós, de fato o povo acaba votando de uma forma viciada, de uma forma sem saber exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Muitos colunistas, gente, deviam estar fazendo mais cobranças ao seu Augusto Aras, deviam estar lembrando que ele tem papel a fazer, cobrando inclusive as empresas de comunicação que se omitem nesse tipo de debate, do orçamento secreto, das fraudes, da grande corrupção que é esse orçamento secreto. A maior corrupção do Brasil, isso tem que ser falado, isso tem que ser colocado no maior telejornal aqui do Brasil. Na medida que eles não fazem isso, mais uma vez, sublinhando, é porque eles estão apoiando, eles estão lucrando com essa história e só quem não está vendo isso são os fanáticos seguidores de Bolsonaro que estão sofrendo muito, mas eles parecem que gostam de sofrer, estão presos nessa síndrome de Estocolmo, né? Gente, foram essas questões do dia de hoje, o programa ficou um pouquinho mais longo, mas é que tinha muita coisa para falar com vocês, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!